Em determinado momento desse filme, e isso aqui não é nenhum spoiler, eu vou falar o que acontece bem ali no começo, bem ali, sei lá, nos primeiros 20, 30 minutos iniciais. O He-Man e a Teela, né, interpretados pelo Nicholas Galitzine e a Camila Mendes, eles têm um diálogo sobre o que o esqueleto fez, que ele meio que destruiu ali um pedaço do reino de Eternia e tal. E aí o He-Man pergunta, nossa, mas por que ele fez isso? E aí ela fala, porque ele é mau. E aí ele responde algo do tipo assim, não pode ser só isso. E aí ela fala assim, cara, ele tem uma caveira no lugar do rosto. E eu acho que esse diálogo ele transborda uma ingenuidade, uma simplicidade que dita totalmente o tom de Mestres do Universo, nessa nova adaptação, essa nova leitura da franquia He-Man, da franquia Mestres do Universo, que, veja uma linha de brinquedos, gerou a animação dos anos 80, gerou quadrinhos, gerou várias coisas, e que estão tentando adaptar há muito tempo para o cinema. Eu não me lembro há quanto tempo que eu leio, ouço dizer que estavam em produção, estavam tentando trazer um filme de He-Man, né? Um filme de He-Man pro cinema. E eu acho que só aconteceu agora, né? Ainda mais sendo uma franquia da Mattel, por causa de Barbie. Barbie que foi aquele sucesso estrondoso de público, de crítica, foi indicada a Oscar, fez uma bilheteria gigantesca. E mostrou que, assim, mesmo uma IP de brinquedo, que não tem uma história específica, ou até no caso de He-Man até tem uma narrativa, uma linha narrativa básica, pode gerar um bom filme, né, um filme com potencial de um público querido, que vá engajar, que vá ao cinema, que vá pagar para assistir, se tiver uma mente criativa por trás que saiba aproveitar aquilo da melhor forma. A Greta Gerwig fez isso muito bem com Barbie, e agora o Travis Knight faz isso com He-Man, né? Travis Knight, que é o diretor de Bumblebee e Kubo e as Cordas Mágicas, dois filmes muito bons, e que, assim, foi o que me animou pra ver esse filme, né? Porque eu confesso que eu não tava muito empolgado, eu não sou tão fã assim do elenco, não sou tão fã assim do Nicholas Galitzine, e eu, particularmente, acho que o Jared Leto, quando ele tá num filme, eu perco muita vontade de ver, mas aqui, assim, foi muito surpreendente, inclusive, eu vou falar disso mais pra frente aqui sobre a questão do esqueleto do Jared Leto, mas foi o Travis Knight, como diretor, que me chamou a atenção pra esse filme, e eu fiquei muito surpreso por causa de como ele constrói esse tom, que ele é um tom ingênuo, como eu falei, tem uma coisa assim, simplista, infantil, mas que nunca fica bobo, ao passo que também é uma aventura épica, uma aventura assim com impacto, mas que não se leva a sério demais. Não espere que Mestres do Universo vá se converter em um Senhor dos Anéis, sei lá, em um Warcraft, que é um filme também que adaptou os games há uns 10 anos atrás, que particularmente eu achei bem ruim. Porque o que vamos ter aqui é realmente um filme que vai trazer esse equilíbrio muito saudável. Ele é um filme simples, é um filme infantil, ingênuo, mas ele também é uma aventura épica, que tem ali uma ideia interessante e cuja mistura desses tons gera quase uma metalinguagem muito interessante que aproveita o que a gente tem no imaginário, né? Aproveita aquele desenho que a gente lembra para trazer referências, para trazer quase uma releitura das coisas que a gente conhecia, né, do desenho, dos personagens, ao passo que abre margem para ter referências, que abre margem para ser um filme nostálgico, mas ele nunca é apenas isso, sabe? Eu acho que isso é muito legal, como ele nunca é um filme que ele vai simplesmente se limitar e ele vai conseguir ganhar não só porque ele é um filme muito honesto com essa proposta, ele é um filme que tem muito coração, mas ele é um filme que ele é muito divertido. E é disso que a gente vai falar hoje, mas antes eu quero convidar você que caiu de paraquedas para já se inscrever aqui no meu canal se você ainda não está inscrito. Eu estou sempre falando de filmes aqui no YouTube, então se você está gostando desse vídeo, já se inscreve porque tem muito mais. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam. E eu já te convido para deixar aquele like se você estiver curtindo e também deixar um comentário sobre Mestres do Universo. Se você ainda não viu o filme, comenta aqui com a sua expectativa, mas se você já viu, comenta o que você achou, tô bem curioso pra saber, vou ler todos os comentários. E é claro, se você quiser trocar uma ideia mais direta comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Mestres do Universo, dirigido pelo Travis Knight, que é um diretor, que, como eu falei, eu achei, e tem o Bumblebee, né, que é ali um derivado da franquia Transformers, que por sua vez também é uma franquia de brinquedos. E ele tem o Kubo e as Cordas Mágicas, que é um filme super criativo, visualmente ele é bem bonitinho também, uma animação. Gostei bastante quando eu vi, mas eu realmente gosto muito do Bumblebee, então foi por causa do Bumblebee que eu me animei com o Mestre do Universo. Falei, cara, se ele fez algo tão legal, né, também tão coração ali com o Bumblebee, será que vai ser do filme do He-Man nas mãos desse cara? E olha, parece, assim, a sensação que eu tenho é que o Travis Knight, ele é tipo uma criança que ele acabou de descobrir um baú de brinquedos. Ele falou, cara, é o baú de brinquedos, tem esse boneco, tem aquele boneco, eu vou brincar aqui com essas coisas, vou criar minha história na minha cabeça, vou inventar. Tem essa paixão, você tinha essa coisa que você carregou consigo numa época e agora você redescobriu e aí você consegue olhar com um novo olhar. Porque o Mestres do Universo é um novo olhar
pro que era o desenho, né? Acho que a brincadeira mais que me deixa isso mais claro é a forma como eles reaproveitam memes e coisas assim, tipo, nossa, mas como ninguém sabia que o He-Man era o Príncipe Adam? Porque eles são iguais. E aí isso, por exemplo, entra no filme de uma forma quase metalinguística mesmo, né? É uma piada dentro do filme. Isso existe, essa questão ali existe. O próprio nome, He-Man, acaba sendo trabalhado no filme de uma maneira cômica e que, ao mesmo tempo que faz uma autorreferência, né? Se referencia ao desenho dos anos 80, faz sentido como uma adaptação. Eles não deixam completamente de lado, porque eles não querem ser completamente sérios, mas eles também não abraçam aquilo de tal forma, porque eles sabem que quebraria a suspensão de descrença, sabe? E a gente consegue encarar o que a gente tá assistindo no cinema, mas se ele for muito para aquele lado meio tosco do desenho animado dos anos 80, talvez seja demais pro público, sabe? Então ele consegue ficar ali no meio termo muito legal de trabalhar os personagens, trabalhar aquele universo. Eles até brincam com uma ideia de ter uma passagem na Terra, né? Ter uma passagem no nosso mundo. Até pensei que seria algo meio Barbie, quando eu vi as primeiras fotos do Príncipe Adam na Terra, vestido como um humano normal. Pensei, cara, esse filme ele vai ser Barbie até o talo, assim, vai pegar a Barbie, vai puxar tudo e vai ser um Barbie para meninos. Só que não, ele consegue retrabalhar até essa ideia de uma forma que faz sentido aqui, não é uma coisa assim que, pô, igual que a gente viu no Barbie, igual que a gente vê em vários filmes. Não, ele consegue trazer toda uma personalidade própria, de modo que ele não esquece também o DNA do que ele está trabalhando, né? O DNA da adaptação que ele está sendo. A narrativa é uma narrativa que você já conhece, né? A história em si não é nada demais, como eu falei, não reinventa a roda. A gente tem o Príncipe Adam, interpretado pelo Nicholas Galitzine, que ele é o campeão de Grayskull. Só que ele, desde pequeno, ele é atormentado ali pelo esqueleto, ele acaba se perdendo daquele mundo, até que ele é encontrado pela Teela, interpretada pela Camila Mendes, que retorna com esse campeão, finalmente pronto para enfrentar e derrotar o esqueleto, interpretado pelo Jared Leto. Só que eu citei 3 dos principais nomes, eu acho que o quarto nome que daria para destacar aqui é o Idris Elba, como o mentor, que também tem um papel mais significativo na narrativa. Eu acho que todo o elenco acaba conseguindo entregar muito bem o que precisa. Eu, como eu falei, não sou muito fã do Galitzine, mas ele funciona como He-Man, ele funciona ali para a presença até mais também ingênua. Tem essa coisa dele ser aquele... é o grande herói forte de bom coração, que, sei lá, a gente já viu, por exemplo, no ano passado com o Superman, a gente já viu em outras adaptações, né? O Goku também, eu acho que é muito um arquétipo desse de um grande guerreiro muito poderoso, mas que ele é ingênuo, tem bom coração, ele é um cara bonzinho, um cara do bem, sabe? Quase escoteirão. Pronto, o He-Man, né? O Príncipe Adam dessa nova versão segue muito essa linha também. Eu acho que a Camila Mendes, ela consegue segurar muito a barra com a personagem dela de aquela grande guerreira. Ela é a personagem, assim, mais épica, né? Ela é aquela personagem que ela tem esse tom mais de guerreirona, de mulherão, ela que vai ser a voz da razão em vários momentos. Eu acho que funciona. Tem que ser aquela personagem que ela não importa pra narrativa, mas ao mesmo tempo ela não vai roubar a cena, porque precisa ter um equilíbrio entre os personagens. O Idris Elba, ele funciona quase como alívio cômico. E quem me surpreendeu muito foi o Jared Leto, porque é um tipo de personagem que parece que o Jared Leto ele conseguiu se manter num tom levemente mais contido. Aqui e ali ele se sobressai mais, né? Porque existe um quê de humor no esqueleto que acho que permite o Jared Leto ter uma interpretação um pouco mais histérica, digamos assim. Mas, assim, fiquei muito surpreso, porque o Travis Knight ele é um diretor tão bom que o Jared Leto não só não estragou o filme, como o esqueleto é provavelmente a melhor coisa de Mestres do Universo. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque no primeiro momento eu nem queria ver esse filme por causa do Jared Leto, e aí eu saí do cinema tipo, cara, o esqueleto realmente... Que personagem excelente, muito bom. Eu acho que todas as trocas ali entre os personagens é muito boa, e eu acho que vale muito apontar uma questão aqui. Eu assisti a versão dublada, né? A versão para a qual eu fui convidado para assistir foi uma versão dublada, com os dubladores originais do desenho, né? Então, por exemplo, o esqueleto ele tem a voz original do desenho, o que, assim, não só ajuda muito na conexão que a gente tem com a obra, porque é uma obra que ela vai partir de uma nostalgia, mas também ajuda, né? Porque, assim, nem a voz do Jared Leto eu vou ouvir a voz do dublador, que inclusive faz um trabalho muito incrível de trazer uma personalidade, trazer esse tom mais humorístico, que combina também com a memória que a gente tem de He-Man. Eu acho que ninguém lembra de He-Man, né, do desenho dos anos 80, como um grande desenho épico. Acho que, por exemplo, Caverna do Dragão
ele tinha muito mais disso, apesar de também ser um desenho engraçado, ele já tinha uma coisa assim um pouco mais dramática, enquanto o He-Man ele era aquele desenho que eu acho que ele fica muito mais marcado pelas piadas, pelos memes, até pela questão talvez sexualmente ambígua, né, um subtexto homoafetivo que existe, porque o pessoal fala muito do He-Man com o seu cabelinho Chanel e a sua sainha, e claro, sendo aquele brucutu, musculoso, tudo mais, e que aqui tudo isso é reaproveitado, inclusive pro humor, né, existe muitas piadas de duplo sentido, existe muitas piadas que você fica dando risada porque parece, né, aquela coisa, uma entonação de uma frase épica e séria que tem um duplo sentido, né, e tá falando ali do He-Man, exaltando os músculos dele e falando da espada grande, brilhante que ele carrega pra cima e pra baixo, sabe, você fica... Sabe, é engraçado, eu acho que traz essa questão, se conecta diretamente com o humor, o imaginário de He-Man, principalmente do fã brasileiro, né? Como eu não assisti a versão em inglês, eu não sei se essas piadas de duplo sentido se sustentam tanto na versão original, mas na versão dublada isso acaba sendo um show à parte, pra mim eu acho que faz com que o filme tenha mais uma dose extra de carisma, sabe? Mas que não necessariamente se sustenta apenas por isso, eu acho que a direção do Travis Knight, ela traz muito essa questão realmente dos anos 80, tanto na questão da forma como o Príncipe Adam é construído, né, esse personagem brucutu de bom coração, mas também até em detalhes como a trilha sonora do Daniel Pemberton, que é tipo um rock progressivo, assim, que traz... sabe, me lembra diretamente a trilha de Stranger Things, por exemplo, ou até do Mandaloriano, recentemente, que também tem essa coisa meio oitentista, né, na trilha sonora. E funciona muito em He-Man, as escolhas das músicas também eu acho que funcionam bem, seja pela brincadeira com os memes, seja porque dão um tom que funciona. E olha, eu vou dizer, o Travis Knight nadou de braçada no estilo do James Gunn, tá? Tem cenas ali no filme que, olha, assim, cara, parece que ele pegou Guardiões da Galáxia, uma cena do Guardiões da Galáxia e falou assim, ó, vou só trocar aqui os personagens e a trilha sonora, mas vai ter o mesmo tom engraçado, o mesmo tom autorreferente, o mesmo tom de auto-paródia em alguns momentos, ao mesmo tempo que também conserva uma coisa dos heróis caminhando em tom épico, com uma trilha sonora muito boa de fundo. Assim, obviamente o James Gunn não inventou isso, mas eu acho que é algo que ficou muito conhecido no DNA dele, tanto nos filmes de Guardiões da Galáxia, quanto no Esquadrão Suicida e no Superman, e que agora Mestres do Universo acaba também trazendo algo muito parecido, mas aqui, né, sob a direção do Travis Knight, que é um diretor que eu gosto bastante, e eu acho que é mais um filme dele que sim, prova que ele é um cara criativo, ele tem uma ideia legal, ele sabe encontrar o tom certo, honesto, traz muito coração para as obras que ele está dirigindo, e o resultado é um filme incrivelmente divertido, é um filme super legal, é um filme que me surpreendeu bastante, muito positivamente, e que, assim, eu consigo enxergar aqui o nascimento de uma nova franquia pro cinema, se ele tiver o reconhecimento que ele merece, né? Se o público abraçar, como eu imagino que possa abraçar, né? Abraçar como abraçaram Barbie, abraçar como abraçaram Transformers lá em 2008, cara, Mestres do Universo tem muito potencial de gerar uma sequência ali, uma trilogia fácil, com outros personagens, explorando mais da mitologia de Eternia, que já nesse primeiro filme ela é bem colocada, ela é bem explorada. Fica claro que é um quadro em branco muito legal para ele desenhar várias ideias malucas. Trazer esse tom meio space opera, ficção científica, fantasia Terra-média, sabe? Com essa coisa auto-referente, divertida, que sabe que ainda é um filme infantil, mas vai agradar muito marmanjo, que lembra de He-Man por causa do desenho antigo, ao mesmo tempo que ele consegue criar uma personalidade própria pro cinema, que, cara, funciona muito bem, uma grata surpresa que foi Mestres do Universo. Então, é isso. Para Mestres do Universo, eu vou dar uma nota 7. Fico muito surpreso com a forma como eles encontraram realmente um jeito viável de trazer esse personagem sem querer trazer um tom completamente diferente, né? Sem descaracterizar o que faz He-Man ser He-Man, né? O que faz Mestres do Universo ser Mestre do Universo enquanto franquia nos desenhos, nos brinquedos, nos quadrinhos e em outras mídias. Eu acho que funciona muito melhor até com essa questão nostálgica de adaptação do que foi Mandaloriano, por exemplo, e com certeza é um filme que ele crava uma galhofa muito divertida e muito positiva, tal como Mortal Kombat 2 já estava fazendo, né? Aqui ele leva isso para um novo nível. E por enquanto é isso, mas como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.